Olá, estamos aqui com a enfermeira Maria Estela, que irá conceder-nos algumas informações sobre a amebíase. Boa noite. Boa noite. Maria Estela, primeiramente, o que é a amebíase? A amebíase, ou disenteria amebiana, é uma infecção do intestino causada pelo protozoário chamado Entamoeba histolítica. Quais são os tipos de diagnósticos que detectam a presença desse protozoário no organismo humano e como se caracterizam esses diagnósticos? Para você detectar ou diagnosticar casos de amebíase, você pode usar o mais comum, que é detectar cistos ou trofozoitos nas fezes dos pacientes através do parasitológico de fezes. Quando a amebíase é mais complicada, ou extra-intestino, você pode usar outros tipos de exames, como PCR, endoscopias. Ainda você pode fazer a análise de células, porque em alguns casos há lesão nas células, e aí você pode fazer essa análise através desses exames específicos para diagnóstico da amebíase. Esses, no caso, são os diagnósticos mais comuns, né? A sociedade, ela conhece algumas medidas de controle para evitar a presença desse protozoário no organismo humano, só que não são satisfatórias, né? Se for passar assim por uma visão de um médico, ele não vai aprovar essas medidas de controle, né? Principalmente, a sociedade, ela lava as mãos após o uso do vaso sanitário e lava cuidadosamente os vegetais, só que não de uma forma adequada, fazendo com que essas medidas de controle, outras medidas de controle sejam passadas despercebidas e que são de grande importância. Quais são essas outras medidas de controle que são passadas despercebidas pela sociedade e que são de fundamental importância? Como a amebíase é uma doença de grande importância em saúde pública, o que muitas vezes passa desapercebido, que a população não tem essa consciência, é o fato de que as pessoas têm que ter medidas de saneamento básico, as pessoas têm que ter 100% de água em seus lares e esgotamento sanitário 100%. Então, essas são as medidas que muitas vezes passam desapercebidas e a população ela não luta para que as autoridades sanitárias façam seu papel de levar para cada cidade, para cada vila, para cada povoado essas medidas. Pelo que eu estou vendo, pela a sua resposta, nós podemos perceber que a sociedade também tem o seu papel fundamental nesse processo de evitar a presença desse protozoário no organismo humano, não só as autoridades, né? A amebíase, ela pode chegar em estágios tão extremos em que a cura se torna inacessível? Sim. A amebíase, se ela se tornar extra-intestino, ela pode lesionar fígado, ela pode lesionar cérebro, pulmão, e nesses casos pode levar a um grau extremo e levar ao óbito. Então não vai haver uma cura. Então, nesse caso, pode não haver cura e a pessoa entre óbito, ela morre devido à amebíase. Em casos graves. Ao ser diagnosticado casos graves de infecção amebiana, quais são as primeiras medidas a serem tomadas pela equipe médica para com o paciente? Nesse caso, o paciente já está no hospital, já foi diagnosticada a gravidade, e aí ele tem que rapidamente ser medicado, e aí é um procedimento médico, a prescrição de antimicrobianos, e a equipe da enfermagem vai fazer, vai administrar a medicação, vai dar os cuidados cabíveis no momento ao paciente. Como a senhora deu uma breve introdução agora, né, em casos graves, as formas trofozoitos se disseminam pela corrente sanguínea, provocando abscesso no fígado, principalmente,
no cérebro e nos pulmões. Consequentemente, os sintomas vão se agravar. Então, como se caracterizam esses sintomas? Os sintomas mais característicos, sinais da amebíase, o que a gente sempre orienta mais, principalmente em caso de criança, que pode dar em criança, adulto, né? Mas em caso de criança, a gente pergunta às mães das fezes líquidas, né? Diarreia, com presença de sangue, pode ter febre, vômitos, dor intensa, dor abdominal, rigidez nesse abdômen. Isso caracteriza a gravidade do quadro. Então, no caso de casos graves, não tem como passar despercebido, né, pela sociedade nesse caso. Não. E sabendo que a infecção por amebíase no organismo humano é provocada por um protozoário que pode se apresentar em duas formas, cistos e trofosóitos, quais são as possíveis diferenças entre essas duas formas que esse protozoário pode apresentar e qual dessas duas formas apresenta-se uma ameaça maior ao organismo humano? O cisto é inativo, fase inativa, e o trofosóito, ele é responsável pela alimentação, é uma fase de alimentação e de reprodução. Então, obviamente, ele é mais grave, é patogênico. Isso, que ocorre, representa uma ameaça maior. Representa ameaça maior ao ser humano. Como ocorre o período de incubação dos cistos? O período pode levar até 20 anos, mas o mais comum, de 2 semanas a 4 semanas, 1 mês. É um tempo indeterminado, né? Pode chegar de meses a anos, né? É algo que varia. De meses a anos, mas o mais comum, 2 semanas a 4 semanas, né? Que caracteriza 1 mês, que você pode apresentar essa... No caso, quando o protozoário é patogênico, né? No caso. E considerando que a entameba histolítica, ela assume 4 formas distintas no seu ciclo evolutivo, né? Apresentando diferentes características e comportamentos. E qual dessas 4 formas distintas que esse protozoário pode apresentar é mais ofensiva ao organismo humano? A forma trofozoito magna ou tissular, ela é patogênica, ela é invasiva, ela pode causar uma patogenicidade, a doença, a gravidade, e aí então essa forma ela é a mais grave. Isso. E de acordo com pesquisas que foram feitas, as formas mais graves de dissenteria amebiana têm sido registradas com mais frequência na América do Sul, incluindo, né, o Brasil, nosso país, que está incluído nesse continente, no México e na Índia. Porque principalmente nesses lugares estão registrados esses casos mais graves de infecção amebiana. Esses lugares que você citou, eles têm como característica países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, há um maior número de população, né? Alto número de população, e também carência de saneamento básico, carência de informação, e isso leva ao quadro de maior caso, números maiores de casos de morte por amebíase. Então, né, para solucionar esse caso, medidas socioeducativas, vamos dizer, solicitadas por parte das autoridades, seria-se uma medida de satisfazer essa necessidade, essa carência que há, para que houvesse, vamos dizer, a diminuição desses casos de infecção amebiana, né, nesses lugares. E tem pesquisas que dizem que cerca de 40 a 100 mil mortes por ano em todo o mundo são causadas pela amebíase. Então, é importante que tanto as autoridades como a população civil, como um todo, fique alerta, se informe, se organize para diminuir ou acabar totalmente com esse mal. E não podemos esquecer da África também, né, onde consta casos assim, você for em busca de pesquisas, você vai constatar que aquele lugar é uma carência por parte das autoridades em questões
socioeducativas, questões de saneamento básicos, né? Então, naquele lugar também, não, ainda, de acordo com a pesquisa, não foi registrado aqui nesses lugares, mas também está incluído nesses casos, assim, vamos dizer, casos graves, né? Que são registrados. Obrigado, Maria Estela, pelas suas informações. Eu que agradeço. E obrigada a você pela sua atenção. Espero ter tirado as suas dúvidas sobre a